Olá, pessoal. Vamos continuar com o nosso conteúdo de fundamentos de sistemas. Vamos finalizar o assunto sobre a parte dos papéis estratégicos de sistemas de informação nas organizações. No material de hoje, nós vamos conversar sobre os usos estratégicos dos sistemas de informação. Veja só, antes nós falamos sobre o uso de sistemas de informação na organização. Muito bem. É o foco naquela pirâmide empresarial, com os níveis hierárquicos e os vários tipos de sistemas que são demandados em cada um dos níveis. O que nós estamos discutindo agora é, estrategicamente, como as empresas podem fazer uso disso para tratar, gerar uma vantagem competitiva que leve a empresa a ter um diferencial de mercado, né, no seu ramo de negócio. E os sistemas de informação são parte crucial nessa busca de geração de vantagem competitiva. No material anterior, foi apresentado para vocês o material sobre as 5 forças de Porter, que nada mais são do que os elementos, os fatores que, de uma forma ou de outra, impacta o negócio da empresa, né? Sejam os clientes, os fornecedores, produtos substitutos, novos concorrentes que entram no mercado e por aí vai. Bom, e também nesse material foi discutido esse estudo do Michael Porter, só que adaptado aos tempos atuais, que no mercado, no ramo de negócio, né, está se fazendo um uso cada vez mais de recursos de TI. A internet e a parte de telecomunicações está aí para mostrar. Então, como isso hoje afeta a concorrência, né? Como isso afeta a produtividade, a lucratividade na empresa? Eu vou compartilhar um material aqui com vocês, que fica mais fácil para vocês poderem me acompanhar, tá bom? Esse material já está disponível no AVA e nós vamos usar ele para pegar dar andamento. Olha só, os usos estratégicos é basicamente o seguinte: a vantagem competitiva remete ao fato da empresa, né, o gestor da empresa, ter criado algum diferencial que, em algum momento, fez frente aos seus concorrentes, a essa competitividade de mercado. Só que, como estão aparecendo cada vez mais novos recursos e novas técnicas de se lidar com o cliente, ou o relacionamento cliente-consumidor, cliente-fornecedor e por aí vai, então, o que o gestor pode fazer hoje em dia para que ele tenha um diferencial, uma estratégia diferente? Sistemas de informação, já foi visto que ele faz diferença dentro da empresa, por quê? Ele tende a melhorar a produtividade dentro da empresa através dos processamentos dos dados que são inseridos e do fornecimento de informação. Bom, como o sistema de informação pode ajudar nessa busca de vantagem competitiva? Antes de mais nada, é bem deixar claro assim, por que o analista de sistemas, o profissional de TI, precisa entender desse assunto? Veja, os sistemas de informação podem ajudar as empresas na geração das vantagens competitivas. Entretanto, para que essa ajuda realmente possa ocorrer, é necessário compreender as possíveis estratégias para lidar com as forças competitivas. Ou seja, o profissional de TI precisa saber, pelo menos, como a empresa faz para definir estratégia. Que estratégias são essas? Porque se ele não tiver conhecimento disso, como é que ele vai saber qual o papel dele ali dentro? Como ele pode ajudar? Como ele pode contribuir com isso? Percebeu? Então, veja só, normalmente, quando se abre uma empresa, essa empresa tende a trabalhar com produtos ou com serviços e uma das formas de concorrer no mercado é ter um custo baixo.
oferecer o produto, oferecer o serviço com o menor custo possível. Isso não significa que esse serviço, esse produto, vai ser oferecido com uma qualidade ruim. Ele tem que oferecer um produto ou um serviço, no mínimo, que bata com o seu concorrente. Senão, é óbvio, o cliente chega nele, vê que o seu concorrente tem um produto melhor, ele vai lá para o seu concorrente. Então, veja que trabalhar com baixo custo tem um seu nível de aceitabilidade, porque ele tem que manter uma certa qualidade daquilo que ele está vendendo, daquilo que ele está prestando, né? Uma outra forma para resolver uma situação como essa é, por exemplo, ele criar alguma coisa de maneira diferente, fazer diferente aquilo que todo mundo faz. Então, ele vai ter algo diferenciado. Bom, como ele pode pegar e trabalhar com relação a isso? Basicamente, entendendo quais são as estratégias mais genéricas utilizadas normalmente no mercado. Porque, querendo ou não, nós já discutimos isso, as empresas terminam utilizando, em algum momento, alguma dessas estratégias genéricas, quando não uma combinação entre elas, e de forma que, em pouco tempo, a empresa consiga definir uma estratégia própria, né, específica para o seu negócio. Mas, normalmente, elas permeiam por essas estratégias genéricas. Liderança e custo, diferenciação, já discutimos bem isso no material anterior, inovação, crescimento e aliança. A maioria das outras estratégias é tudo uma combinação entre elas, né? Quem tem que definir isso aqui? É o profissional de TI? Não. Quem tem que definir isso aqui é o gestor da empresa. E são aqueles gestores que têm envolvimento com esse tipo de tomada de decisão. O profissional de TI, ele tem que se preocupar em entender o quanto mais sobre isso aqui, para ele poder saber como ele vai intervir, como é que ele vai apoiar, como é que ele vai dar a ajuda dele da forma mais eficiente possível, mais assertiva possível. Por exemplo, ele vai numa reunião de discussão desse tipo de assunto, e lá ele vê o pessoal tratando de estratégia de liderança em custo, de estratégia de diferenciação, e ele vai ficar boiando. Por quê? Está falando de outro mundo. O mundo dele é TI, como é que agora estão falando sobre aquilo? Só que o mundo dele, ele é um analista de sistemas de informação. Então, ele precisa, sim, entender um pouco desse mundo, um pouco desse negócio que a empresa toca, para ele saber até que ponto ele pode oferecer ajuda. E é papel dele fazer isso, né? Então, a liderança em custo, nós vimos no material anterior, é quando aquelas empresas buscam ir atrás de recursos que permitam oferecer o produto com a melhor relação benefício-custo para o seu cliente. Então, ele pode conseguir, por exemplo, uma melhor negociação com o seu fornecedor, mais prazo, mais desconto, que ele pode trabalhar isso na formação do preço final. A ideia é vender mais em conta do que o seu concorrente. Isso é uma vantagem competitiva. Agora, para ele poder fazer disso uma vantagem competitiva estratégica, carece de mais estudo, mais trabalho, né, mais intervenção. A diferenciação, como eu já disse antes, é fazer diferente aquilo que todo mundo já faz. Só que quando ele vai fazer isso, precisa entender o quanto esse diferente vai custar. Porque quando ele está falando de liderança em custo, é preço baixo. Quando ele fala de diferenciação, normalmente remete à qualidade. Vai ter uma qualidade, por exemplo, um atendimento melhor, vai ter uma oferta de produto diferenciado, vai ter uma disponibilização do produto de uma maneira diferente do que tradicionalmente se faz, e normalmente isso leva a aumento de custo. Então, quando se faz esse tipo de estratégia, a empresa tem que estar preparada para isso, né? A inovação, o próprio nome já está dizendo, inovar. Não é fazer mais do mesmo, é fazer algo novo. De repente você pode pegar até aquilo que você já fazia, só que você agora simplesmente corta o cordão umbilical, para aquilo ali e termina oferecendo um produto dentro do mesmo nicho de mercado,
mas inovando. Nós temos situações, por exemplo, que antes a empresa era uma empresa que vendia materiais de construção, com todo o material lá, de elétrica, hidráulica, construção civil, cerâmica e tudo mais. E, de repente, simplesmente, houve uma guinada no negócio. Continuou na área, só que agora é diferente. Acabou a prateleira de venda de varejo. Agora atende a de mercado voltado para novos empreendimentos, né, para construção de casas de alto padrão, e agora passou a trabalhar com um segmento dentro dessa área mesmo, só de acabamentos e acessórios. Veja, fala assim, mas agora diminuiu o número de clientela. O fato de uma casa de material de construção, que atende muitos clientes de uma vez só, vende muito produto picadinho, e o lucro, às vezes, é muito pequeno. Quando agora ele está atendendo clientes específicos, com produto num nicho específico, ele vai ter acesso a clientes com poder de aquisição, né, um poder aquisitivo maior, o volume de compra muito maior, custo operacional muito menor, qualidade de material muito maior, nível de satisfação dessa clientela sempre maior. Então, veja, a tendência é que a lucratividade tende a ser muito maior do que antes. Tudo isso é uma questão de estratégia, é uma questão de pesquisar no mercado, montar o planejamento do seu negócio e colocar em operação. Simples de ser feito? Se fosse simples, todo mundo fazia. Estratégia de crescimento. É uma outra forma também da empresa poder pegar e fazer isso. Normalmente são empresas que querem ter uma maior participação no mercado, né? Então ela termina comprando outras empresas e associando, ele pode estar fazendo, por exemplo, usando alguns recursos da própria internet e telecomunicação para ter acesso a mercados que antes não tinha, seja regional, nacional ou internacional, né? Ou termina fazendo a integração de ofertas de produtos, né? Ele termina fazendo como se fosse uma espécie de um grupo, só que uma associação. Então tem várias formas de se resolver isso aqui. Quem tem que se preocupar? Quem tem que se preocupar com isso? É o cara da TI? Não. Isso aqui é a autogestão da empresa. O profissional de TI precisa apenas estar antenado. Se for o caso, participar de seminários, participar de palestras, ler materiais a respeito disso, né? Pegar algum livro, algum artigo e ir se inteirando. Quando estiver tendo dúvida, vai conversando com os gestores para ir trocando ideia, e com isso ele vai se familiarizando com todo esse universo. Quando ele precisar fazer sugestão de como aplicar isso na TI, está muito mais fácil de ele pegar e entender. Tá? A última estratégia aqui, que é a estratégia de aliança, né? Quando você vê várias empresas que terminam, vários grupos que terminam se juntando para ter uma participação, um domínio maior do mercado. Os bancos, por exemplo, são o maior exemplo que a gente tem para isso. Olha, antes era só Banco Itaú, Banco Unibanco. Agora não, é Itaú Unibanco. E isso por quê? Juntou vários outros bancos menores e formou um grupo só. Hoje, basicamente, se for ver, nós temos 5 grandes grupos de bancos operando no mercado. E isso acontece com vários outros tipos de mercado de negócio, né? Muito bem. Chegamos na pergunta que a gente quer fazer desde o começo. Como os sistemas de informação podem contribuir para a implementação dessas estratégias? Percebeu a importância do profissional de TI de se antenar em como compreender como a empresa lida com a estratégia de mercado? Como ela atua no mercado? Como os sistemas de informação podem contribuir para a implementação dessas estratégias? Liderança em custo, diferenciação, né? Veja, inovação, crescimento, aliança. Muito bem. Cada uma dessas estratégias, ela pode ser reforçada pelo que nós falamos no começo, o uso dos sistemas de informação.
Qual é a matéria-prima dos sistemas de informação? Produzir informações. E para ela ser importante, ser valiosa, ela tem que agregar valor ao mercado. Tem que agregar valor para a empresa tomar as suas decisões. Então, se a empresa tiver acesso à informação de qualidade, os gestores têm que correr atrás para tentar fazer disso algo diferente para que a sua marca seja reforçada no mercado. Faça com que o cliente prefira adquirir algo nessa empresa ao invés de em seu concorrente. Tem um artigo do Jerônimo Mendes, que foi publicado no material anterior, que fala justamente sobre isso. O que leva alguém a comprar no Americanas ao invés de comprar no Submarino? Comprar na Apple ao invés de comprar na HP? Comprar do Boticário ao invés de comprar na Natura e assim por diante? Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Pode-se usar os sistemas de informação para reduzir custos de produção, fazer a empresa crescer, ou diferenciar e inovar em produtos e serviços. Percebe que nessa única frase, todas as estratégias que falamos agora há pouco, aquelas estratégias genéricas, estão presentes? Então, como que o sistema de informação pode ser utilizado ali dentro? Olha esse primeiro exemplo. A estratégia em liderança em custo, numa loja de eletrodoméstico. Olha o que o sistema de informação pode estar sendo feito. Compras centralizadas. Isso vai trazer uma vantagem para a empresa em redução dos custos de compras. Lá nas 5 leis de Porter, de Michael Porter, fala sobre a pressão que a empresa sofre por parte dos clientes e por parte dos fornecedores. Aqui está mostrando como isso pode ser utilizado para reduzir essa pressão. E você conseguir, por exemplo, melhores preços com melhores prazos nesse fornecedor, e isso ser revertido em benefício para o seu cliente final. Como? Formação de preço mais em conta, né? Se você reduzir o custo de compra, você teve maiores benefícios com o seu fornecedor, você, claro, consegue repassar isso para o seu cliente. Diferenciação, o serviço de transporte e remessa de encomendas. Veja, o sistema de informação que permite fazer o acompanhamento de remessas online pelo cliente. Isso, até um tempinho atrás, era um baita de um diferencial. Você fazia a compra e acompanhava isso pelo portal. Hoje em dia, atualmente, isso ainda pode se chamar como uma estratégia competitiva? Não. Hoje, praticamente, isso virou obrigação em todos os portais de vendas. Então, o que termina sendo uma diferenciação é aqueles, por exemplo, que tem um canal direto com o cliente que resolva os problemas referentes àquela compra, seja na logística de entrega, demora no prazo, como o material chegou, fazer um pós-venda, dar tranquilidade para o seu cliente de que ele está sendo assistido. Né? A empresa não foi somente uma venda como quem tira um pedido e esquece. Ela está preocupada que aquele cliente tenha uma experiência positiva com aquela venda, né? Com aquilo que ele comprou. E ele, assim, vai se sentir mais seguro, atendido, assistido e volte a comprar novamente. Né? Com isso, é óbvio, aumento da participação no mercado. Por quê? Muito mais gente vai querer comprar porque vai ter só indicação boa. Inovação. Empresa de aviação comercial, venda de passagens pela internet, buscando liderança de mercado. Atualmente, praticamente todas as companhias aéreas já vendem passagens pela internet. Então, deixou de ser uma estratégia bacana, mas até um tempinho atrás, isso era um grande lance, né? Outras empresas somente comprando fisicamente no balcão ou nas agências de turismo, né? Ou agências de venda de passagem. E hoje não, você não precisa mais fazer isso, né? Crescimento. Estratégia de crescimento. Banco. Rede mundial de telecomunicações. Aumento do mercado global. Falamos agora há pouco da fusão dos vários bancos em 5 grandes grupos, né? Aliança. Aí, parceria entre supermercado e fornecedor de produtos. Nem todas as empresas fazem isso,
mas existe alguns recursos que algumas grandes redes de supermercado fazem, em que o fornecedor não precisa mais mandar o vendedor fisicamente lá na empresa para tirar o pedido ou fazer a venda, né? Assim que um determinado histórico de vendas daquele mercado chegar em um determinado nível, dispara automaticamente o pedido para que a empresa, o fornecedor, já faça o faturamento de uma quantidade X de um produto, numa quantidade de parcela, num prazo de entrega, numa logística, e a distribuidora faz a entrega do produto, sem precisar que haja mais negociação entre o fornecedor e a empresa, né? Aí, vamos lá. Através da estratégia, a competição para o futuro significa a participação em novas oportunidades. Olha que aqui está remetendo para a gestão da empresa. O gestor tem que perceber o que eu posso fazer de uso no mercado, que eu possa utilizar como uma oportunidade no meu negócio. E aí, volta para o povo da TI. Veja, competências e habilidades tecnológicas, aquilo que a empresa já tem e o que precisa desenvolver. Percebe que, nesse ponto, o gestor da empresa e o responsável pela área de TI precisam estar conversando, precisam estar afinados, porque se isso não acontecer, um sozinho não vai fazer o outro pegar e tirar proveito, né? Então, veja, ao ser considerada como importante fonte de vantagem competitiva, a informação passa a ser relevante para a formulação de estratégias pelas empresas. Olha que bacana. Chegamos num ponto em que a informação tende a ser considerada como uma fonte de vantagem competitiva. Por que eu falo tende a ser considerada? Porque se no desenvolvimento desse sistema, desse projeto, não foi levado em consideração a averiguação da consistência, da qualidade dos dados e da informação processada, essa informação não vai servir para muita coisa, né? E, além do mais, agora, o profissional de TI, ele tem que se preocupar em extrair informações dentro do seu banco de dados, além daquelas informações que já são extraídas para atender o nível gerencial, o nível de tomada de decisão. Ele tem que extrair agora outras informações que remetam ao uso estratégico. Ou seja, são informações com um caráter muito mais consolidado, muito mais abrangente, que dê condições para que agregue um valor à formação de estratégias. Isso é feito em conjunto no gestor da empresa e o profissional de TI. Por exemplo, estratégia de melhorar o processo empresarial. Bom, então veja, o gestor está preocupado em melhorar um determinado processo. Que processo empresarial? Vamos pensar num processo de venda de varejo. Tem venda de varejo, tem venda de atacado. Dentro disso, pode ter a venda à vista, a venda a prazo, né? Pode ter políticas de crédito para o cliente. Tem cliente que pode comprar até um certo limite, passou dali, pode estourar a sua capacidade de endividamento. Tem outros clientes que têm uma relação maior e, analisando a sua linha de crédito, ele pode ter um pouco maior. Então, isso tudo está envolvido quando se fala melhorar o processo empresarial. Esses pequenos detalhes fazem muita diferença. E o gestor da empresa, em conjunto com a área de TI, é que vão fazer isso rolar. Tá? Muito bem. Papel da TI. Utilizar TI para reduzir custos de processos empresariais. Veja bem, um simples fato do cara da TI ou do cara da TI sugerir para a empresa, ao invés de ficar deslocando o vendedor fisicamente até o cliente, ele pode disponibilizar isso, por exemplo, através de um portal na internet. Talvez até mesmo pelo próprio site da empresa.
Como resultado, a tendência, claro, é melhorar a eficiência. Só tem um problema. O profissional do TI, aqui nesse momento, ele tem que, como diz o cuiabano, tomar o cuidado para que o caldo não fique mais caro que o peixe. Ou seja, o simples fato de querer disponibilizar isso através de um portal na web remete a custo, investimento na melhoria da infraestrutura, tanto em comunicação de internet, a parte de servidores, a parte de processamento, segurança da informação, no trato com o cliente e de volta, porque você não sabe o que tem do outro lado da tela, qual é a estrutura que está do outro lado da tela, e quais são os riscos de ataque, de roubo de informações, no universo do ambiente de internet, que é onde você estaria sugerindo para a empresa operar. Então, para que essa melhor eficiência realmente aconteça, a TI tem que, além de sugerir, tem que tomar o cuidado de alertar para a empresa sobre esse risco. No material anterior, já discutimos algo nesse sentido. Outro papel da TI para a melhoria de processo. Utilizar a TI para criar novos produtos ou serviços. Pode ser que a TI, nessa situação, ele pode chegar e falar assim, olha, além de atender fisicamente o cliente, que tal a gente tratar de fazer um portal de venda online? Vamos fazer um projeto para a gente poder oferecer algo diferenciado para esse nosso cliente? É um projeto isso aqui. Faz-se um orçamento, faz-se um levantamento, para que possa chegar e fazer uma coisa bacana. A tendência é criar novas oportunidades para a empresa. De repente, a empresa pode até começar a oferecer outros produtos além daqueles que ele já oferece. Ou, de repente, até trabalhar com produtos substitutos, né? Utilizar a TI para melhorar a qualidade. Utilizar a TI para ligar a empresa, clientes e fornecedores. Veja, quando você vê isso, hoje fala-se muito só em internet, mas pode ter outras formas de fazer isso acontecer. Cabe ao profissional de TI fazer uma prospecção de mercado. Ele tem que estar antenado. O que tem de novo no mercado? O que eu posso usar no ramo de negócio dessa empresa que eu atendo? Né? Olha essa outra aqui. Estratégia. A empresa quer construir barreiras para a entrada. Isso, normalmente, a empresa trabalhar com um tipo de negócio onde ele vai trabalhar com um tipo de prestação de serviço ou oferta de produto que não seja tão simples outra pessoa chegar e entrar para oferecer. E ele pode usar a TI para poder fazer isso acontecer. Aí você fala assim, mas se essa empresa, se a empresa de vocês, né, desse gestor, usa a TI, já faz isso, para oferecer esse produto no mercado, outra empresa também pode. Sim, só que se essa empresa vem para pegar e fazer isso, o investimento que ela vai ter que fazer para chegar nesse nível que está sendo ofertado agora é muito alto. E, de repente, a competitividade vai fazer com que ela pratique um preço muito aquém daquilo que ela gostaria. Deixa de ser interessante e vai fazer outra coisa. Construir uma plataforma estratégica de TI. Olha isso. O papel da TI para apoiar a empresa nessa estratégia. Alavancar investimentos em recursos de sistemas de informação para uso estratégico e operacional. Olha, lembra de um assunto que foi falado lá no começo? Tem um artigo que fala sobre isso, sobre o marketplace. É uma coisa muito bacana. Né? Ao invés de eu vender só do meu, eu vou abrir para vender também de outros. E assim eu ganho dos dois lados. Quem entrar para comprar de mim tem a oportunidade de ver outros fornecedores, de outros conteúdos, outros materiais, né? E quando fizer essa compra, passa por mim. O marketplace é um bom exemplo para isso aqui. Construir uma base estratégica de informação. Utiliza a TI para fornecer informação para apoiar a estratégia competitiva da empresa. Imagina a TI operando como um apoiador no relacionamento com o cliente, né? Os sistemas do tipo CRM. Desse jeito, a empresa passa a ter uma base de dados mais qualitativa a respeito das preferências do cliente. E de posse disso,
essa empresa passa a tratar esse cliente de uma maneira que ele não esperava. E a experiência desse cliente em fazer negócios com essa empresa muda, passa a ser muito mais agradável e faz com que o cliente tenha uma grande tendência de se fidelizar. Perfeito? Então veja que a TI pode ajudar de várias maneiras, né? Só tem uma coisa. Aquilo que hoje pode refletir para a empresa uma vantagem estratégica, daqui a pouco deixa de ser. Aquilo que era inovador ou era diferente, daqui a pouco deixa de ser. Por quê? Pelo simples fato de que os concorrentes, né, os competidores, os concorrentes, atualmente eles têm uma facilidade muito maior de assimilar aquilo que está sendo praticado. E aí aquilo que era diferente deixa de ser, o que era inovação deixou de ser. Então isso significa que a empresa, os gestores, constantemente precisam estar buscando estratégias inovadoras. Não para. O que está bom fica ótimo, o que está ótimo fica excelente, o que está excelente pode modificar, né? Olha esse exemplo aqui que fala bem claro sobre isso. O primeiro banco que ofereceu serviços em caixas eletrônicos não tem hoje mais a liderança de inovação por este motivo, uma vez que os concorrentes passaram a oferecer os mesmos serviços. Entendeu? Joinha? Muito bem. Aqui está só falando sobre como a empresa, está chamando a atenção, como a empresa poder fazer um meio termo entre as pressões de cliente e fornecedor, né? Uma forma de melhorar a questão da estratégia que ela está utilizando. Há um tempo atrás, para ficar isso mais claro, a gente comprava um telefone e colocava esse número como sendo um telefone comercial, né? Então, toda vez que liga, aquele número cai numa central. Por exemplo, aqui na Univag, o número é 3688-6000. Esse número passou a fazer parte do marketing da marca Univag, né? Em todo o material, toda a correspondência, tudo quanto é divulgação, entrar em contato com a Univag, 3688-6000. Mas isso era comprado, por exemplo, da Vivo. Então, se a Claro chegasse e fizesse uma oferta de um contrato de telefonia mais em conta, ia ser muito mais difícil para a Univag sair da Vivo e ir para a Claro, porque se fizesse isso, tinha que trocar o número, porque não tinha como levar esse número para a Claro. Então, ela preferia ficar com a Vivo. Isso foi uma coisa que foi usada durante muito tempo como um artifício das empresas, dos fornecedores, para evitar competição de outros concorrentes, né? Trocar o número de telefone da empresa não era mais uma opção. Belezinha? Muito bem. O que foi criado depois que isso passou, deixou de ser considerado um custo de troca, né? O fato de você poder mudar de empresa de telefonia sem precisar mudar seu número. Você pode levar ele junto. Então, a portabilidade caiu por terra essa estratégia, né, de trabalhar aí com custo de troca. Então, as empresas de telefonia tiveram que correr atrás de outras estratégias para manter o seu cliente, né? E aí eles passaram a montar combos com maior quantidade de créditos, custo menor, maior velocidade de acesso, combinação com outros produtos, e por aí vai, tá? Aqui tem um outro exemplo de custo de troca. Até um tempinho atrás, tinham as duas grandes companhias nos Estados Unidos, a United Airlines e a American Airlines, tinham softwares de venda de passagem diferentes. Então, elas terminavam negociando com as agências de turismo, as agências de venda de passagem, e implantava esse sistema. Havia um custo muito alto de treinamento de usuário, né, de implantação nas agências. Então, quando chegava ao outro concorrente e oferecia o produto, que o cara olhava e falava, cara, se eu trocar agora, eu vou ter que começar tudo de novo. Vai ser muito demorado. O que aconteceu? Novamente, a internet e as telecomunicações hoje fizeram com que isso seja tudo diferente. Não precisa mais as agências ficarem refém de
softwares específicos de determinada companhia. As próprias companhias já mantêm o seu portal de venda de passagem. O que essas agências precisam é simplesmente acessar esses portais e fazer a compra. O próprio cliente acessa ele mesmo. E ele pode fazer uso disso usando um celular, usando um notebook, usando um computador em cima de uma mesa de trabalho, ou em casa, de qualquer canto, né? Então, essa estratégia, então, caiu por terra. O que as empresas tiveram que fazer? Se reinventarem. E é assim que tem que ser feito. E é assim que precisa ser feito, né? Muito bem. Nesse ponto, você saberia responder o que é um sistema de informações estratégico? Olha a pergunta. Antes, nós fomos vendo como os sistemas poderiam fazer uso estratégico da informação, como é que ele poderia tirar proveito disso. Agora você já sabe. Então, o que é um sistema de informações estratégico? Veja, são aqueles que envolvem a utilização de tecnologias da informação para desenvolver produtos, serviços e capacidades que confiram à empresa alguma vantagem estratégica sobre as forças competitivas que ela enfrenta no mercado. Então, eu só posso chamar um sistema de estratégico se ele auxiliar a empresa a produzir informações que remetam a um enfrentamento de concorrência no mercado. Se esse sistema não produz nenhum que possa alavancar uma vantagem estratégica, ele não é um sistema de informação estratégico. Veja, segundo esse contexto, um sistema de informações para cálculo da folha de pagamento poderia ser considerado estratégico? O que você acha? Todas as empresas precisam hoje calcular a folha de pagamento. Então, se você olhar por esse lado, é comum esse sistema hoje rodar em todas as empresas, né? Ah, mas a empresa X não tem sistema de folha de pagamento, é o contador que faz. Não importa. Alguém usou um sistema e processou. Gerou informação estratégica? Absoluta. É uma operação comum como qualquer outra. O que tem aí de inovação? O que tem aí de diferente? Né? Nada. Agora, se usar as informações desse sistema de folha de pagamento para criar um banco de informações diferenciado para que o tomador de decisão possa reunir essas informações para algum uso estratégico, aí é outra história. Mesmo assim, eu continuo dizendo que o sistema de folha de pagamento, do jeito que ele é usado, ele não é estratégico. Muito bem. Esses usos estão baseados nas estratégias competitivas básicas e nas forças competitivas. Nós acabamos de ver, né, as estratégias que a gente estava vendo lá atrás, e agora as forças relacionadas com aquelas 5 forças do Porter, e como ele pode ser utilizado para reduzir custo, já vimos isso agora há pouco, né? Para providenciar diferenciação, vimos agora há pouco, acabamos de falar sobre isso. A inovação, isso aqui tem umas coisas bacanas, eu acho bem interessante, assim, a redução de custo com o sistema de informação, ele é bem mais comum utilizar isso aí, fazer uso disso, né? Agora, usar para diferenciar aquilo que é ofertado e inovar, isso é muito mais bacana. Por quê? Remete ao uso de portais na web, de desenvolvimento de aplicativos. Para você poder utilizar aplicativos, a empresa ela pode construir, por exemplo, um portal para venda online e ela não sabe o que tem do outro lado da tela. De repente, alguém está usando um aplicativo de venda que a empresa fez, está usando isso aí num smartphone. O smartphone usa sistema operacional iOS, né? Pode estar usando um Apple que está utilizando um outro tipo de sistema operacional, né? Então, se você estiver usando, por exemplo, um iPhone, usa iOS. Você usa um outro tipo de sistema lá do Google, né? Você vai usar um Android. Você pode estar utilizando essa mesma ferramenta num computador, trabalhando com o sistema Windows, o sistema Linux. Veja, são sistemas diferentes utilizados para acessar o mesmo portal, para usar a mesma ferramenta, para o cliente fazer a compra.
Então, como a TI pode fazer para apoiar a empresa nisso? Muito. Isso pode criar situações tanto de inovação, como situações de diferenciação. Né? Só olhar esses dois usos estratégicos abre um leque muito bacana para se trabalhar. Então, a área de TI, sim, passa a ser altamente demandada. Promover o crescimento, melhorar a qualidade e a eficiência, montar uma plataforma de TI. Cara, aqui tem espaço de sobra para poder trabalhar. Né? Melhorar a qualidade e eficiência depende muito de revisão de processos por parte dos gestores. Já montar uma plataforma de TI depende da estratégia comercial que a empresa está querendo criar. TI sozinha não vai criar nada aqui. Veja, montar uma base de informações estratégicas com dados internos e externos coletados e analisados mediante a utilização de TI. Aqui seria basicamente você trabalhar com uma análise de Big Data, por exemplo. Uma das mãos de obra que está sendo mais demandadas hoje no mercado é o cientista de dados. É o cara que faz uso disso aqui. Né? Muito bem. Outras estratégias. Pode ser até mesmo uma combinação entre aquelas que a gente já viu. Bom, olha que legal isso aqui. Essa é uma afirmação que o analista de TI, o profissional de TI, precisa ter muito na cabeça. Não é a tecnologia que gera vantagem competitiva, mas o processo de administração que explora a tecnologia. Observe que o gestor tem que conhecer o seu negócio. É a inteligência na aplicação da tecnologia que gera alguma diferença para as organizações. Então, veja, tudo está amarrado na cabeça, na experiência, no conhecimento do gestor. É ele que começa todo o processo. O profissional de TI, ele vai apenas dar um apoio nisso. E para ele ter, como eu já falei, dar um apoio, uma ajuda, de forma mais eficiente, contribuir de mais de perto com esse gestor, com esse negócio, ele precisa entender um pouco desse universo, principalmente das estratégias de negócio que a empresa busca pegar e fazer. É interessante o profissional de TI se preocupar em conhecer o planejamento estratégico da empresa, para ele saber até mesmo aonde a empresa quer chegar, né? Qual é a visão dessa empresa, o que ela busca no curto, no médio e no longo prazo. A vantagem competitiva decorre de se fazer algo que outros não conseguem fazer. Como eu já disse agora há pouco, a vantagem competitiva estratégica é a diferente, é o fazer a empresa ser diferente dos demais, mas manter isso é demorado, né? Como sustentar a vantagem competitiva? Isso é um sonho de consumo de qualquer gestor. Não é fácil. Como eu já disse agora há pouco, constantemente ele tem que estar se reinventando, né? Normalmente, as pessoas, para ter esse tipo de tratamento, a pessoa que tem que viajar, conhecer outros mercados, conhecer novas relações, né? Viajar um pouco para ver de perto novas experiências, participar de seminários, participar de convenções, está se reciclando, fazendo cursos, né? Fazendo cursos online, participando de cursos em universidades, MBAs, de acordo com o negócio da empresa. Esse profissional tem que correr atrás. Ou contratar profissionais que tenha esse padrão, tenha esse conhecimento. E, da mesma maneira, o profissional da área de TI tem que estar antenado com isso, correndo atrás também de novos recursos disponíveis no mercado que remeta ao uso constante de melhoria, de busca dessas melhorias para a empresa. Né? Ele não pode ficar lá parado achando que ele é só um programador. Absolutamente. O exercício que eu passei para vocês, como o sistema de informação pode apoiar e manter o negócio na empresa, era explorando todo esse universo. É vendo o sistema de informação de forma estratégica, abrangente, e não simplesmente um programa de computador. Belezinha? Então, veja só. Aqui já falamos sobre isso aqui, com relação à questão da preocupação da gestão e também da equipe de TI. Cabe à equipe gerencial da organização promover essa renovação, ou seja, renovação das estratégias competitivas,
E aos gestores da TI, cabe a tarefa de fazer a ponte entre o negócio e os sistemas de informação, viabilizando assim o negócio por meio do uso estratégico do sistema de informação, que é o que nós estamos falando até agora. Perfeito? Então, observe que, desde o início, nós estamos falando em trabalhar com informações, o foco é em produzir informações de qualidade, informações que agreguem valor ao negócio da empresa. Agora nós estamos fechando esse assunto e demonstrando por que essa preocupação, por que fala-se tanto de informação de qualidade, para chegar nesse uso estratégico dos sistemas de informação. A maioria das empresas, pode observar, só usa sistema de informação para processar os dados. Ponto. De maneira alguma, faz uso dessas informações buscando um diferencial de forma estratégica. Os gestores que têm essa preocupação correm atrás e faz isso, ele tem a empresa que ele gerencia, que ele trabalha, ela desponta no mercado. Ela tem um diferencial. Está sempre apresentando alguma coisa nova. Bom, eu estou postando lá para vocês um pequeno exercício de fixação que mostra um estudo de casos sobre a GM que vende pela internet, né, quando ela começou a fazer isso lá no 2001, né, e aqui o que está se perguntando esse é um caso evidente de uso estratégico de um sistema de informação para gerar vantagem competitiva. O que está se perguntando aqui você consegue identificar aqui que tipo de uso estratégico ocorreu nesse caso? O que leva você a achar que esse uso estratégico que você identificou é mais de um? É para você justificar. Por que você acha que é esse tipo de uso estratégico? O que está presente no estudo de caso que você identificou como sendo esse uso estratégico? Dá uma olhada, eu vou colocar esse material lá no Ava e você responde por lá mesmo, anexando o arquivo. Belezinha? Nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer. Esse vídeo ficou um pouco mais extenso do que os demais, mas como é um fechamento de conteúdo, não tinha como ser diferente. Né? Se fosse para ser diferente, bastava pegar e publicar isso aqui lá no Ava, os slides, e deixar por isso mesmo. E aqui não. Além de estar se tratando da questão dos usos estratégicos do sistema de informação, está fazendo referência ao porquê nós fizemos isso até agora. E qual é o papel de vocês que estão agora entrando em sistemas de informação. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.